Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é Eliane. E eu tô aqui com minha amiga Vivian. Vivian, será que tudo que você compra é o que você necessita? Com certeza não, né? Eu fiz faculdade, eu comecei uma faculdade de marketing e ele falava muito dessa questão da necessidade e do desejo. Só que na faculdade ensina a gente a incentivar, a estimular as pessoas a consumirem mais e mais o meu produto, não fazendo com que as pessoas não soubessem a diferença de necessidade e de desejo. Então, é óbvio que todos nós sabemos que nem tudo que a gente hoje tem em casa, né, hoje tudo que a gente usa é só por necessidade. A gente sabe que não, né? Mas vivemos sim uma era do consumo muito grande, cada dia mais é ensinado a ser estimulado ainda mais em séries, em novelas, em filmes e tudo mais, propagandas, onde você vai, né? Você é estimulado a comprar, a consumir mais, a querer sempre mais, né? E vivemos aí nesse tempo. Exatamente. E aí, se a gente for observar, ela falou muito dessa questão, né, da sociedade de consumo que a gente vive, e é uma marca da pós-modernidade, né? Então, assim, se a gente for pensar que Deus sabe daquilo que a gente necessita, né? Desde quando ele criou o ser humano, ele foi criando situações para suprir as necessidades humanas. Mas, ao longo do tempo, as necessidades foram aumentando e coisas novas foram agregando. Mas também vieram questões relacionadas aos nossos desejos. Né? Às vezes a gente deseja coisas que a gente não precisa, talvez. Né? A gente quer mais sapato, a gente quer mais roupa, a gente quer sempre uma marca melhor de celular, sempre o celular mais moderno, né? De última geração. E isso, se vocês forem observar, isso aumentou muito a questão da industrialização. Aí entra os níveis de poluição, as modificações no relacionamento do ser humano com a natureza, do ser humano com o próprio ser humano, dos relacionamentos familiares e até mesmo, muitas vezes, nosso relacionamento com Deus. Né? A gente vai ver isso também. A questão do contentamento, a gente deixa de estar contente com o que tem, porque a nossa necessidade Deus provê, né? Deus supre, mas a gente quer mais. Sempre quer mais. A gente sempre quer mais. Não é isso? Então, essa questão do pós-modernidade, eu vou pegar um exemplo, né, que é a questão do plástico. Né? A gente vê plástico hoje, a gente não consegue, talvez, pensar assim, na nossa vida hoje sem o plástico. Eu particularmente, paro para pensar e digo, não tem como, lá em casa tem muito plástico. Aí você chega na rua, agora mesmo cheguei, não trouxe uma garrafinha, né, de outro material e tal, tive que beber água, comprar água. Tá no celular, tá no Aqui, tá no óculos. celular, na capinha do celular, no suporte que está segurando aqui, tá no meu óculos. Não é isso, Vivian? São mil e uma utilidades, né? O plástico Isso. tem, que hoje a gente nem se vê mais sem plástico. Você viveria sem o plástico? E aí tem um documentário, que depois eu posso colocar aqui o link do documentário para vocês assistirem, a história do plástico. Eles mostram essa invenção, né? Essa fabricação humana como uma coisa maravilhosa. E a gente sabe que é muito útil de verdade. A gente vai falar aqui do plástico, mas tem muitas outras coisas, os alimentos ultraprocessados, tantas outras coisas, né? Que hoje a gente traz, incorpora aquilo que não é pão, pode dizer, como disse ali Isaías, né? A gente traz aquilo que a gente gasta dinheiro, mas não é pão, mas não vem para suprir, não vem para nos satisfazer de verdade. Mas o que a gente acaba trazendo com isso? Também prejuízos à saúde. Se a gente for falar do plástico, hoje a gente vê muito a questão da degradação do plástico. A partir do momento que foi criado, né, o plástico, ele vem do petróleo, né, que é uma fonte não renovável. E aí depois as pessoas perguntam o que fazer no pós-consumo. Consumiu, depois faz o quê? Pois é. Ah, vai reciclar. Ah, vai reutilizar, não sei o quê. Mas chega um momento que as partículas, elas ficam bem pequenininhas, mas não deixam de ser plástico. Elas não voltam para a natureza e elas vão para algum lugar e acabam afetando a nossa saúde. Isso E eu não aí, sabia. e aí a gente estava até conversando sobre isso. Lembra do que a gente estava conversando?
Fala aí, viu, um pouquinho sobre a questão de saúde, a questão de que hoje você encontra plástico na natureza, às vezes no cérebro, Ou né? seja, aquilo que foi jogado muitas vezes fora, que você descarta, né? Todo plástico que você descarta, por exemplo, porque o plástico ele é criado para ser jogado fora. A verdade seja dita, né? E aí você joga fora. E por mais que, como ela disse, por mais que se recicle, por mais que se trate, por mais que todo mundo tenha buscado, né, uma forma de não deixar na natureza, ele tem ido para a natureza. Mesmo que como microplástico, como você falou, porque ele vai diminuindo. E aí o que acontece? A gente consome, muitas vezes, a natureza. Na verdade, a gente se alimenta. A poluição, na verdade. A poluição vem também. E aí o que acontece? Hoje já tem estudos que estão falando da influência desse plástico, de componentes do plástico no autismo, trazendo câncer. Câncer a gente até já sabe, né? Já ouviu falar. Mas assim, às vezes a gente se pergunta por que tem de um tempo para cá, de uns anos para cá, tem crescido tanto o número desse tipo de doença. E a gente às vezes não tem explicação, nem os médicos às vezes trazem essa explicação. Uma bióloga aqui formada, hoje, trazendo essa consciência, que às vezes a gente não vai poder tirar tudo da nossa vida, né? Mas a gente vai poder, a partir daí, pensar em como a gente trabalhar sobre isso. Tem a questão de um pensamento consciente. Lá na frente a gente vai trazer muitos vídeos sobre consumo consciente, a gente vai explicar, mostrar alguns casos, né? Algumas notícias que mostram como a saúde humana tem sido afetada por essa questão dos plásticos. Ei, o assunto não acabou. Estamos só começando. Se você chegou até aqui, é porque gostou do assunto. Inscreva-se em nosso canal para saber mais sobre meio ambiente, pós-modernidade, consumo e cosmovisão cristã.